Viram? Pelo clipe que vocês acabaram de observar, vocês percebem que os óxidos são talvez as substâncias que estão em maior quantidade na natureza hoje. Praticamente na formação do planeta, as ligações ocorreram e os elementos em geral foram se ligando ao oxigênio e formando o que a gente chama de óxido. A natureza, por exemplo, a areia da praia. Toda a areia que você pisou é o óxido de silício. No ar atmosférico, você tem um conjunto de óxidos muito presentes. O gás carbônico, os óxidos de enxofre, o dióxido e o trióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio derivado das queimas fundamentais no processo, a gente vai bater muito isso hoje. Uma combustão é sempre um processo onde se formam óxidos. Óxidos, então, fazem parte desse nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos trabalhar justamente a função óxido. Veja só, quando você fala de óxidos, é importante, como eu já havia dito ainda agora, lembrar que a combustão e o início da formação do planeta foi em queima, foi o grande propiciador da formação desses óxidos. Só para abrir para você, eu trouxe algumas amostragens e pequenos experimentos de formação desses óxidos. Veja só, aqui você tem gás carbônico, CO2. Sim, mas ele é um gás? Sim, em temperaturas normais. Mas quando adicionado em baixas temperaturas, ele forma o que você conhece de gelo seco. O gelo seco nada mais é do que CO2 no estado sólido, a uma temperatura média de 70 abaixo de zero. Então, abaixo dessa temperatura, ele está sólido. Ele é um óxido. Veja só, a maior parte dos metais, quando queimados, vão agregar o oxigênio à sua estrutura e formar o que você chama de óxido. Por exemplo, temos aqui uma fita de magnésio. Magnésio é um metal. E o que eu vou fazer com o magnésio? Eu vou queimar. Quando você queima o magnésio, a ideia da queima é adicionar oxigênio e formar o óxido de magnésio. Então você está tendo o magnésio sendo queimado e ao final você vai obter o óxido de magnésio. Observa lá a formação do óxido de magnésio. Observa que esse óxido de magnésio, você viu aquela combustão linda, é a mesma combustão das máquinas fotográficas antigas no chamado flash. Você encaixava um cubinho em cima, aquele estouro que dava luminosidade, é o óxido de magnésio se formando por uma fita de magnésio que queimava naquela câmera. Eu vou aproveitar esse óxido de magnésio, esse magnésio, aliás, para dar início a um outro processo químico, a formação do óxido de cromo, que é um outro óxido presente no dia a dia, a partir de um sal, também por queima, mas eu preciso de um ponto inicial de combustão alto. A queima do dicromato de amônio, que é um sal, produz o óxido de cromo como um dos produtos da sua reação. Observa a quantidade de óxido de cromo esverdeado que se formou a partir da outra substância que era inicialmente um sal. São exemplos de formação de óxido que normalmente ocorrem na natureza em função do dia a dia e do calor, em função de combustões. Um pedaço de papel de alumínio, normal, se você leva o alumínio ao fogo, ao calor do dia a dia, aos poucos esse alumínio vai formar uma película branca sobre ele, que é justamente o óxido de alumínio que se forma na sua superfície. É aquela esbranquiçado das esquadrias de alumínio que você tem em casa. Você observa a diferença entre a parte prateada luminosa, brilhante, e a parte esbranquiçada desse lado. É justamente o óxido de alumínio sendo gerado no processo de queima. E aqui é só uma amostragem mesmo, eu já fiz previamente para você. Perceba a diferença entre o bombril que está aqui do lado de fora e o pedaço de bombril que está aqui dentro. Aqui ele foi queimado, a formação do óxido de ferro, já que o bombril basicamente é feito de ferro. Aqui é ele antes. Você nota claramente a diferença de coloração, a produção com certeza de uma nova estrutura ali,
que é um óxido, não deixa de ser em tempo algum. Então você está vendo aqui no geral que se você pode, a partir de combustões de sais, de outros metais, obter óxidos. Alguns se encontram na natureza, gasosos ou até em outros estados físicos. Mas os óxidos são talvez as funções mais presentes hoje no nosso dia a dia. Vamos então falar sobre os óxidos. Professor, e falando dos óxidos, é possível classificá-los? Mas claro, Gotinha, podemos sim. Vamos então agora trabalhar a classificação dos óxidos. Classificar óxidos vai depender de um critério. E o critério aqui é quanto ao tipo de óxido, baseando-se nas características e propriedades dos óxidos que foram formados na natureza. O primeiro tipo de óxido que vamos trabalhar são os óxidos básicos. Óxido básico é uma substância que, em presença de água, gera uma base, que tem características básicas. Normalmente, é formado por elementos cujo número de oxidação é +1 ou +2. Vamos ver alguns exemplos. Na2O, CaO, MgO, K2O. Repara que em todos os casos, o número de oxidação do metal ligado ao oxigênio é +1 ou +2. E como eu disse ainda agora, observa que o óxido básico, em presença de água, gera sempre uma base. Olha a reação lá. Óxido básico mais água, setinha, gera uma base. Vamos ver um exemplo. Na2O mais H2O gera 2 de NaOH. CaO mais H2O gera o CaOH2, uma outra base. K2O mais H2O gerando 2 de KOH. Como podemos ver, os óxidos básicos, devido a esse caráter básico, geram, normalmente, em meio aquoso, bases. Observe, então, a característica básica predominando na estrutura desses óxidos. A esse tipo de reação, nós comumente chamamos reações de hidratação. Vamos então observar agora o segundo grupo de óxidos, os chamados de óxidos ácidos. Um óxido ácido é necessariamente um óxido que tem características ácidas, ou seja, cujo elemento formador desse óxido é um ametal de qualquer NOx ou um metal de NOx +5, +6 ou +7. Cuidado, principalmente se for um ametal. Se o elemento ligado ao oxigênio é o ametal, não se preocupe com NOx. Ele comumente é um óxido ácido. Vamos ver um exemplo. SO3, CO2, Mn2O7, CrO3. Repara que nos dois primeiros exemplos, ele não coloca o NOx, porque são ametais, e o ametal gera óxido ácido. Nos dois últimos exemplos, o manganês é +7 e o cromo é +6. Inclusive o cromo é aquele verdinho do início da aula, que nós fabricamos lá. Em ambos, por serem metais, nós trabalhamos o cálculo do NOx, para nos certificarmos se ele é ou não um óxido ácido. É interessante perceber que, ao contrário do óxido básico, o óxido ácido, em presença de água, vai gerar uma substância chamada ácido. E também que nós podemos chamar os óxidos ácidos de anidridos. Vamos ver a reação. Óxido ácido mais água gera ácido. Como você percebe, aí a ideia é de aglutinação. Pega lá o óxido ácido, seja ele qual for, joga água, soma todos os elementos da estrutura. Esse é o ácido que você obtém no final. Vamos ver agora o terceiro tipo de óxido, os chamados óxidos neutros. Um óxido é neutro quando necessariamente ele não reage nem com ácidos
nem com bases, e nem mesmo em presença de água. Então, Edson, são pouquíssimos os óxidos que se enquadram nesse grupo, sim. A princípio, só 4 óxidos são considerados neutros hoje na natureza. É importante perceber que todos eles são formados por ametais, porém de inox mais 1 e mais 2. E é preciso que você, infelizmente, conheça os de cor e salteado. Vamos ver os exemplos. CO, NO, N2O e H2O. Esses são os 4 óxidos neutros hoje considerados por nós e, basicamente, conhecidos na natureza. Vamos então agora observar uma pequena curiosidade, um pequeno texto que você vai ler e ouvir. Vamos lá. O componente ativo do Viagra é o sildenafil, substância que restaura a função erétil e possibilita uma resposta natural à estimulação sexual. Ele funciona potencializando a ação do NO, que produz um relaxamento na musculatura dos corpos cavernosos do pênis, carreando uma maior quantidade de sangue para eles e causando a ereção. Viu? É dessa forma que o pênis funciona na sua ereção. Quando você se excita, se estimula, aquela região cheia de pequenas cavernas tem uma válvula que se abre, o sangue é carreado com mais pressão lá para dentro e infla o pênis. Nesse momento, a válvula se fecha e a tua ereção se dá por completo, o que facilita até essa ereção. O remédio, então, ele atua estimulando esse óxido, que é extremamente importante nesse momento para a gente, a aumentar a pressão sanguínea e melhorar a tua ereção. Até que, depois de um certo tempo e uso, você vai relaxar e esse sangue flui de volta para o teu organismo, eliminando esse inflar que teve do pênis. Vamos falar então agora do 4º grupo de óxidos, os óxidos anfóteros. Quando ele tem um duplo caráter, o prefixo anf, lembra de anfíbio, aquele que tem 2 vidas, ele dá a noção de duplicidade. Então o óxido anfótero é um cara que tem caráter ácido e caráter básico na sua estrutura. Como assim, Edson? Se em presença de algo básico, estruturalmente ele vai ter características ácidas predominando. Em presença de algo ácido, ele vai funcionar com o seu caráter básico acentuado. Então, Edson, ele vai gerar sempre reações de neutralização. Beleza, isso aí. Porque se ele funciona com caráter contrário ao da substância na qual ele reage, ele sempre vai neutralizar e formar, beleza, sal e água. Vamos ver uns exemplos. Al2O3, PbO2, SnO2, Fe2O3. Outra característica, lembrando bem, é que todo óxido anfótero tem número de oxidação mais 3 ou mais 4. Em geral, é um metal ligado ao oxigênio, cujo NOx é 3 ou 4. Observa lá, alumínio mais 3, chumbo mais 4, estanho mais 4, ferro mais 3. Sendo assim, perceba que essa é uma característica peculiar desse grupo. Vamos trabalhar agora, observar aquelas reações que eu citei antes dele em presença de ácido e base. Vamos ver um exemplozinho no conjunto. Óxido anfótero mais ácido, se está presente ácido, ele vai funcionar como base, como algo de caráter básico. Gera então sal e água. Exemplo, Al2O3 mais 6 de HCl. Ele está reagindo com ácido clorídrico. Então você vai formar o cloreto de alumínio, que é um sal, e água. Por outro lado, a outra reação, vamos lá, óxido anfótero mais base, se é uma base, ele vai funcionar como ácido, vai predominar o seu caráter ácido. Então, se é um ácido com uma base, você vai ter sal e água. Vamos ver um exemplo. Al2O3 mais 2GnOH, base reagindo com ele. Ele então domina aqui o caráter ácido.
Logo vai dar o aluminato de sódio, o NaLO2, mais água. Então você percebe que nas duas reações dele, ele teve caráteres contrários predominando. Ora predomina o caráter ácido, ora predomina o caráter básico. Por isso ele é anfótero. Vamos observar agora o próximo grupo, os chamados óxidos duplos, salinos ou mistos. Esses óxidos têm uma característica peculiar a eles. São formados normalmente pela junção de dois ou mais óxidos. Então, um elemento qualquer forma ali dois óxidos na natureza. Quando esses óxidos se juntam, eles geram um terceiro. Esse gerado é chamado de salino duplo ou misto. Misto, porque juntou dois. Duplo pela mesma condição, são dois óxidos que dão origem. E salino devido a um gosto salgado que eles apresentam. Outra característica interessante sobre eles é que o número de oxidação do elemento ligado ao oxigênio, nesse caso, é mais 8/3. É o NOx fracionário. Vamos ver um exemplo. O Fe3O4, ele é um óxido salino. É o que você comumente chama de magnetita ou ímã natural, formado a partir da junção do FeO mais o Fe2O3, o óxido ferroso mais o óxido férrico. Esses dois se juntaram e geraram a magnetita. Vamos ver um outro caso. Pb3O4 é o zarcão, utilizado na proteção de pinturas metálicas. Ele foi gerado a partir do PbO mais o PbO2, o monóxido de chumbo e o dióxido de chumbo. Esses dois óxidos se juntam e geram o chamado zarcão. Percebeu então? Basicamente, os óxidos salinos duplos ou mistos, aí vai uma dica, tem uma forma exclusiva de ser metal 3, O4. Se você observou bem os exemplos, era lá, Pb3O4, Fe3O4. Essa é uma estrutura única que sempre que acontecer, esse óxido é salino duplo ou misto. Vamos ver agora um outro grupo, que são os peróxidos. Aí você vai perceber uma mudança de estrutura. Não mais me interessa tanto o elemento ligado ao oxigênio, mas é o oxigênio que varia de NOx. Em todos os óxidos que você percebe na natureza, o oxigênio é sempre -2. Existem dois grupos particulares de óxidos que são considerados assim, mas o oxigênio é que varia de NOx. O primeiro deles é justamente os peróxidos. Vamos olhar ali um exemplo. H2O2, Na2O2, CaO2. Veja que em todos os casos o oxigênio é -1. E assim você percebe e caracteriza que esse óxido é diferente. Ele é um peróxido. Então essa é a característica crucial desse grupo. Por curiosidade, o peróxido de hidrogênio, ele é chamado vulgarmente de água oxigenada. É o que você usa para matar bactérias. Aquela borbolha que você vê quando bota no machucado, é oxigênio que é liberado e mata as bactérias que estão no seu machucado. Vamos ver aí o último dos grupos de óxidos, os chamados polióxidos ou superóxidos. Nesse grupo, novamente o oxigênio é que varia de NOx. O número de oxidação do oxigênio é -1,5. É o maior NOx que ele pode adquirir dentro do grupo dos óxidos. Então, nesse caso, você novamente percebe que foi o oxigênio que variou de NOx. Vamos ver uns exemplos. Na2O4, K2O4, CaO4. Perceba que em todos eles o NOx do oxigênio é -1,5. Isso é o caracterizador desse grupo de óxidos. Fechada a ideia da classificação dos óxidos, dos 7 tipos de óxidos que você teve, vamos entrar agora na nomenclatura dos óxidos. De uma forma geral,
dar o nome de um óxido é trabalhar o número de átomos de cada tipo que você tem na fórmula. Então vejamos. Prefixo, que vai dizer o número de átomos de oxigênio, por isso a palavra óxido em seguida. Preposição de. Prefixo, que vai dizer o número de átomos do elemento. Agora entra o nome do elemento. Veja só, o prefixo, se um átomo, usa-se a palavra mono. Se 2 átomos, di, 3 átomos, tri, 4 átomos, tetra e assim por diante. Vamos ver o exemplo na prática. CO, um oxigênio, monóxido de carbono. CO2, 2 oxigênios, dióxido de carbono. Al2O3, trióxido, 3 oxigênios, de alumínio, 2 alumínios. Viu como é tranquilo? Na linha geral de raciocínio, os prefixos te ajudam a não ter preocupação com o chamado número de oxidação. Porém, a nomenclatura mais moderna, mais usual, ela trabalha a questão do NOx. Então vamos ver agora como se ficaria essa nomenclatura para elementos com um só NOx. Veja só, nesse caso, você vai usar a palavra óxido, mais a preposição de, mais o nome do elemento. Vamos ver um exemplo. Na2O. Como sódio é metal alcalino, ele só é mais um. Então é óxido de sódio. CaO. Como cálcio é sempre mais 2, você fica óxido de cálcio. Vamos agora ao caso dos óxidos que variam de NOx. Elementos com variação de NOx. Perceba a nomenclatura. Óxido, mais nome do elemento, e aí aqueles nossos famosos sufixos, o oso e o ico. Oso usado quando o elemento apresenta o menor NOx. Ico quando ele apresenta o maior. Lembra? Em geral formado por ametais que apresentam 2 NOxes. O maior NOx é o grupo da tabela. O menor NOx, 2 unidades abaixo. Vamos ver um exemplo. SNO, SNO2. Aqui o SN é mais 2 e no de baixo ele é mais 4. Onde ele tem o menor NOx, eu vou usar a terminação oso. Óxido estanoso. Onde ele tem o maior NOx, eu vou usar a terminação ico. Óxido estânico. Vamos ver outro. FeO, Fe2O3. No primeiro, o ferro é mais 2. No segundo, ele é mais 3. Observe, então, que onde ele tem o menor NOx, eu vou usar óxido ferroso. Muito bem. E onde ele tem o maior NOx, eu vou usar óxido férrico. Percebeu como é simples? É apenas uma averiguação do NOx do elemento. No caso de metais, nos exemplos citados, infelizmente existe um pequeno grupo que você vai ver, basicamente, que tem NOxes que variam sempre da mesma maneira. Você deve procurar guardar os principais. Vamos observar agora alguns casos particulares de nomenclatura. Por exemplo, para óxidos salinos, incluir a palavra salino. Exemplo, Fe3O4, óxido salino de ferro. SN3O4, óxido salino de estanho. Próximo caso, para peróxidos, trocar óxido por peróxido. Vamos ver o exemplo. Na2O2, peróxido de sódio. H2O2, peróxido de hidrogênio. Vamos ao próximo caso. E para os polióxidos, trocar a palavra óxido por polióxido. Alguns autores também trabalham com superóxido. Vamos ao exemplo. K2O4, polióxido de potássio. CaO4, polióxido de cálcio. Como você pode ver, essas coisas aconteceram mais atualmente para que você não chamasse tudo de óxido e você fizesse o discernimento
quando o oxigênio variava de inox, e o caso particular dos salinos, que tem sempre estrutura, como eu te disse, metal 3O4. Vamos resolver agora alguns exercícios para fixar essas ideias passadas. Primeiro exercício. Quando o oxigênio se combina com um elemento para formar um composto, a espécie resultante é chamada... Letra A, ácido. Letra B, sal. Letra C, oxigênio molecular. Letra D, óxido. Letra E, oxalato. Como nós observamos no processo inicial da aula, óxido é um composto binário do elemento mais o oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo. Então, se o elemento vai se ligar ao oxigênio, ele vai formar, obviamente, um óxido. Muito bem, óxido, letra D. Vamos fazer mais um exercício. Vem comigo. O óxido de magnésio, o MgO, precisa ser substituído por um óxido que apresenta propriedades químicas semelhantes e mesma proporção de átomos. Entre os óxidos a seguir, qual você escolheria? Letra A, FeO. Letra B, CaO. Letra C, Na2O. Letra D, CO. Letra E, NO2. Perceba uma coisa. Se o óxido tem que ter as mesmas características, quando você calcula o NOx do magnésio, ele é mais 2. Ora, nós vimos que se o óxido é mais 1 ou mais 2, ele é um óxido básico. Então, eu devo escolher um óxido básico entre as opções. Mas mais do que isso, o exercício pede que tenha as mesmas proporções de átomos. Repara que no MgO eu tenho um átomo de magnésio para um átomo de oxigênio. Vamos analisar as opções. FeO, ele tem um átomo de ferro para um átomo de oxigênio. Porém, o ferro, como metal de transição, não se caracteriza como básico. Letra B, CaO. Cálcio tem um átomo, oxigênio um átomo. E como o cálcio é mais 2, é também óxido básico. Provavelmente essa será a nossa opção. Vamos avaliar as outras três rapidamente. Sódio é mais 1, porém está numa proporção diferente de átomos. Letra D, CO é um óxido neutro. Se neutro, não entra como óxido básico. E letra E, o NO2, ele é um óxido ácido, que não tem características que o enunciado pede. Então, com certeza, a resposta é a letra B, CaO. Ah, comecei a gostar do negócio. Dá para fazer mais um exercício? Com certeza, Gotinha, é sempre bom e importante fazer o máximo de exercícios. Vamos ver mais um. As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica, o SiO2, para conferir o estado vítreo. Utilizam ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes Na2O, K2O e Li2O. Como classificamos esses fundentes? Letra A, básico. Letra B, neutro. Letra C, ácido. Letra D, misto. Letra E, anfótero. Perceba, quando se olha os fundentes, você teve lá o lítio, teve o sódio, teve o potássio. Elementos dos metais alcalinos, cujo NOx é mais 1. E como já concluímos, todo elemento cujo NOx é mais 1 ou mais 2, sendo metal, é sempre um óxido básico. Então vamos conferir a resposta. Olha lá, letra A, básico. Vamos agora, então, às nossas dicas de estudo. É interessante observar no seu dia a dia a influência desses óxidos. Por exemplo, quando você observa o ciclo da água, o processo das chuvas ácidas acontecendo no seu planeta, o smog fotoquímico e, por exemplo, finalizando esse processo, o estudo hoje do efeito estufa. Todos ocasionados e envolvendo
óxidos em geral. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos a função óxido, Que, como sabemos, são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. e falamos sobre a nomenclatura de óxidos. Quando você dá nome a um óxido, preocupe-se se o elemento ligado ao oxigênio tem um NOx fixo ou variável. Se o NOx for fixo, óxido mais D mais o nome do elemento. Se o NOx for variável, óxido, nome do elemento e osiico, se for o menor ou o maior, respectivamente. Até a próxima aula! Caro colega, procure enfatizar, quando se ensina óxido, a diferença entre os vários tipos de óxidos e os casos de nomenclatura. Essa é a parte primordial para um concurso qualquer. Seria interessante aí, para embelezar a tua aula e trazer cultura à luz da ciência, falar dos efeitos justamente dos óxidos na natureza. A questão da chuva ácida, o smog fotoquímico, o efeito estufa e assim por diante. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.